Olá, eu sou Douglas Ferreira e esse é o Business Cast da semana. Hoje vamos falar sobre assuntos variados. Trouxemos um professor, um empresário, um empreendedor, um homem que contribuiu um pouco com a história da educação do Piauí. Está afastado desta área, mas não parou, continua empreendendo. Em quê? Isso ele vai falar aqui para a gente. Estou falando do professor Paulo Machado. Tudo bom, professor? Tudo bom, Douglas. Prazer em revê-lo, prazer em tê-lo aqui com a gente hoje. O prazer é todo meu, Douglas. Professor, eu queria que o senhor, já fiz uma breve apresentação aqui, mas eu queria que o senhor se apresentasse. Quem é Paulo Machado por Paulo Machado? Na verdade, Douglas, é uma história muito longa, mas eu vou tentar fazer um resumo. Pois não. Eu sempre estudei em escola do Estado, escola pública. E no 7º ano daquela época, na 7ª série, eu tinha dificuldades em matemática. Quem não tem, né? Eu tinha dificuldade em matemática, achava que a matemática era um bicho-papão e tudo. Ia para as aulas particulares. E naquela época nós sabemos como eram as aulas particulares com os professores. Na base da palmatória. Na base da palmatória, exigindo muito. E os nossos pais aplaudiam, agradeciam a atitude dos professores. Porque os professores queriam o nosso bem. Todo professor quer o bem do aluno. Como todo médico quer curar o paciente. Como todo advogado quer ganhar a causa do seu cliente. Então, todo jornalista quer dar boa informação. Todo jornalista quer fazer um furo na informação. Dar um furo. Ou seja, o professor não é diferente. Professor bom é aquele que aprova, não é o que reprova. Então, eu comecei na 7ª série, na época, e passei a gostar de matemática. E estudei matemática, estudei para valer. E no ano seguinte eu já estava dando aula particular em casa. Porque a questão da matemática é que tem gente que já olha como se fosse o bicho-papão, né? Isso. E aí não procura entender os métodos, a lógica da matemática, não é isso? Mas eu vou dizer uma coisa para você que pode até chocar eu como professor dizer isso. Mas o aluno acha a matemática um bicho-papão quando o professor não deixa claro para ele que a matemática é uma coisa da vida, do dia a dia. Cotidiana. Né? Cotidiana. Naquela época, o professor colocava um assunto no quadro e ele conceituava o assunto, não dizia para que servia, onde que ia ser utilizado. Não dava exemplos práticos do dia a dia. Exemplos práticos do dia a dia. E isso, o aluno se sentia como se estivesse empurrando de goela dentro. Ele não tinha grandes interesses em aprender. E aquilo ali acontecia comigo. E como foi que deu o start, aquele estalo que o senhor mudou a sua visão sobre a matemática, do bicho-papão para aquela coisa agradável e que até estimulante? Na verdade, foi uma autorreflexão que eu fiz. Embora fazendo a 7ª série, eu já trabalhava um turno. Sério? Eu comecei a trabalhar com 12 anos de idade no mercado da Vermelha. Naquela época, os quiosques eram de madeira. E eu trabalhava de 5 às 11 da manhã, de domingo a domingo. E à tarde eu ia para a escola. Então, eu nunca fui um aluno, estudante profissional. Eu comecei a trabalhar muito cedo. Dividir o tempo, Dividir o tempo de criança, de lazer, com o trabalho. Mas um trabalho que dignifica qualquer pessoa. Professor, eu queria só fazer um parêntese aí. Eu estava lendo hoje, de manhã, quando eu acordo, eu vou zapear. Eu circulo, eu acesso os sites do Brasil todo, os mais importantes, e principalmente aqui no Nordeste. Pelo menos as 9 capitais do Nordeste que têm sites conhecidos, eu acesso. Eu vi hoje, na Paraíba, uma notícia assim, Conselho Tutelar identifica 34 crianças trabalhando, em trabalho, né? Eu não sei se fala escravo, mas não era escravo. Era criança ajudando o pai, criança vendendo alguma coisa. Isso é um assunto que divide opiniões, né? Eu, particularmente, entendo que
como o professor Paulo Machado conseguiu vencer na vida, trabalhando desde os 12 anos, sem sacrificar a escola, o horário do estudo, eu acho que a gente precisava rever essa situação num país que está cada dia economicamente mais complicado. Então as famílias estão com dificuldades. E você encontra, infelizmente hoje ainda tem família com 7 filhos, né, para sustentar. E essas crianças não podem ajudar em nada porque a lei não permite. Então eu queria saber qual é a sua opinião sobre isso. Eu acho um atraso inadmissível. O trabalho dignifica o homem. O trabalho deixa a pessoa mais responsável e mais independente. Então, e ensina, né? Ensina. Então, uma criança que trabalha ajudando os pais, isso não deveria acabar nunca. Essa lei, somente a lei do ECA, que é uma lei muito bonita na teoria. E talvez até quando ela surgiu fosse importante e necessária. Fosse importante e necessária, mas prejudica a formação. Aquela criança que o ECA protege, ela não existe mais. Aquela criança da época que foi instituída e constituída essa lei, né? Então, assim, é bom a gente discutir sobre isso. A gente aqui não está querendo procurar cabelo em ovo, né? Mas, assim, por exemplo, o ECA, ele protege a criança e deve proteger. Eu acho que o Estado deve proteger a criança. Mas essa proteção... tem que ter um limite. Tem que ter um limite, porque, veja só, a criança não pode ajudar o pai. Que é um absurdo, porque o pai está até, inclusive, sujeito à prisão. No entanto, a criança pode servir de aviãozinho para o tráfico. Isso. E ninguém diz nada e faz nada. Então, assim, é preciso que a gente reveja essa situação. E é preciso também que o Estado esteja vigilante e atuante com relação a essas crianças utilizadas pelas organizações criminosas, as facções que se utilizam de meninos e meninas de 11, 10, 12, ainda na menor-idade, até para fugir da lei, né? E o Estado precisa estar vigilante em relação a isso. Então, eu queria que o senhor prosseguisse com a sua análise em relação ao ECA. Essa proteção, essa falsa proteção que existe, na minha opinião, prejudica muito as famílias, prejudica muito as crianças e a formação das crianças, a independência. Muitas crianças hoje não têm mais quase não tem mais autoestima. Elas têm uma baixa autoestima porque elas não sabem fazer nada. Elas são protegidas o tempo inteiro. São ansiosas. Eu aprendi a ser arrimo de família com 12, 13 anos de idade. Isso nunca deixou que eu largasse o estudo, até porque isso é uma administração familiar, é uma administração de pais. Quem educa são os pais. Mas hoje já tem uma corrente, professor, que diz que a criança não pertence mais à família. É uma corrente que está crescendo e ganhando espaço. Isso. E que é perigoso isso. Mas por que isso? Porque o Estado está atropelando o processo. Cada dia que passa, o Estado quer influenciar mais nas decisões das famílias. Quem determina o ritmo da família, o aprendizado da família, são os pais, não o Estado. O Estado não faz bem feito nem a função dele. Como é que quer se meter na vida dos outros, na vida das famílias? Então eu sou contra, mas muito contra, o Estado querer se envolver na administração familiar, na administração das empresas, principalmente das escolas, porque a escola ela foi feita para ensinar, não foi para educar. E o Estado fica se envolvendo, criando leis que prejudicam a administração e o bom andamento no desenvolvimento das crianças. Professor, no geral, qual é a análise que o senhor faz da educação hoje no Brasil, notadamente no Piauí? Qual é o caminho que a gente está trilhando? Douglas, eu vou dizer para você em poucas palavras. Eu resolvi me aposentar, eu resolvi sair da educação, porque eu não tinha mais estômago para aceitar
as regras impostas hoje pelo Estado. É muito controle, professor? Muito controle e controle, para mim, totalmente equivocados. Nós somos de uma época em que respeitar pai e mãe era o básico. Respeitar professor era o básico. Uma criança, quando chegava em casa falando que o professor reclamou dela, os pais diziam: você fez alguma coisa errada. O professor, ele não quer o mal do aluno. E é assim essa consciência que eu tenho. O professor nunca quer o mal do aluno, ele quer o bem, ele quer o progresso do aluno. Então, hoje está invertido. Quando tem uma discussão entre o professor e o aluno, o pai já dá razão para o filho. Mas por que o pai dá razão para o filho? Na minha opinião. Porque muitas vezes ele já é refém do filho. Com a proteção que existe hoje, ele já é refém do filho. Então ele prefere não mudar do seu status quo. Ele prefere ficar ali para não ter um desentendimento com o filho. Aí vai lá e culpa a outra parte. Fica na zona de conforto. Fica né? na zona de conforto. E isso não está certo. Então, resumindo, eu resolvi me aposentar porque eu sou contra o que está acontecendo. E vejo um desastre se continuar assim. Outro dia eu vi um vídeo que circulou aí, viralizou na internet. Uma mãe foi tomar satisfação de forma agressiva com a escola, com o diretor, com o professor, porque o filho foi reprovado. Você tem que aprovar meu filho. Não é assim que funciona. Eu já tive filho que ficou reprovado na minha escola. Aí todo mundo dizia assim: professor, você vai reprovar o seu filho? Não aprendeu, né? Eu disse: não assimilou. Foi ele que se reprovou. Vai repetir o ano. Então, se você não tiver essa consciência que você tem que dar o exemplo para poder cobrar, fica difícil. Professor, vamos trazer um assunto bem atual, bem pertinente e atual, com relação a essa relação de escola, pais, alunos, agressividade. Nós tivemos um caso recente aqui em Teresina, onde uma adolescente de 17 anos atirou no colega que era um ex-namorado, um ex-coleguinha dela, e o menino, inclusive, deve ficar tetraplégico. Ela entrou na escola com a arma do pai, tirou, sem que o pai percebesse, atirou no colega. Isso é uma coisa atual? Isso é uma coisa de hoje? Ou lá atrás, quando o senhor ainda tinha escolas do ensino médio, isso acontecia também? Eu vi esse caso pela televisão e eu me coloquei como se fosse o dono daquela escola, o diretor daquela escola. E fato parecido aconteceu comigo. Já é uma coisa recorrente. Né? É uma coisa recorrente justamente pelo excesso de privações que a escola tem. Devido à questão, tudo que o professor faz, a escola faz, é constrangimento com a criança. O professor não pode mais reclamar o aluno, o diretor não pode reclamar o aluno, que é constrangimento com a criança, que a família entra contra o professor, contra o diretor, e o Estado ratifica isso. O Estado ratifica isso através do juizado. Isso é deprimente, isso é triste, e aconteceu comigo. A escola não tem autonomia para tomar algumas medidas de segurança, protetivas. Douglas, deixa eu te dizer uma coisa para você. Se a escola não tomar nenhuma medida, ela vai ser condenada por negligência. E se tomar? E se tomar, ela vai ser condenada por constrangimento. E aí? Entre a cruz e a espada, né? E aí, como é que fica? Então, hoje nós estamos vivendo uma educação desse tipo. A escola não tomou providência, a escola negligenciou. O diretor, a escola serão processados. Se a escola tomar alguma providência, o pai acusa a escola de constrangimento. Eu vou citar um fato aqui, aliás, são muitos e muitos fatos.
que, volto a dizer mais uma vez, professor é um segundo pai. Professor quer o sucesso do aluno, como o pai quer o sucesso do filho. Eu não aceito nada diferente disso. Então não é professor. Agora, é óbvio que tem gente de todo tipo. De todas as profissões nós temos gente errada. É, verdade. De todas as profissões. Mas, a regra geral, o professor tem essas características. Certa vez, durante as férias de julho, um aluno começou a colocar nas redes sociais que ia voltar e matar o colega. E isso foi exposto. Através das redes sociais. Através das redes sociais. Bem semelhante a esse caso, né? Bem semelhante, bem semelhante. Nós chamamos a família, conversamos com a família, mostramos o que estava acontecendo. O zelo, o cuidado que a gente tinha, até porque, Douglas, durante esses 40 anos que eu trabalhei com a educação, Teresina me conhece e sabe que eu recebi o aluno 6h30 da manhã na porta. Eu, 6h30 da manhã, dava bom dia para todos os alunos que entravam. Eu olhava a fisionomia dele, se ele tinha algum problema, se não tinha. Eu acompanhava a vida do aluno na entrada até a saída. Então, quantos e quantos casos a gente não identificou de problema, de aluno com problema, que a gente já chamava a psicóloga, acompanha esse aluno aí. Porque muitas vezes o problema de casa é levado para a escola. Isso, né? Isso. Porque o aluno, às vezes, ele dorme muito na escola, mas o professor, às vezes, não pergunta por que ele está dormindo. Ele pode ter passado a noite acordado no hospital, com alguém, ou no velório, ou alguma coisa assim. Quer dizer, nós temos que investigar qual é o problema do aluno. Isso aí, todo professor tem que fazer isso. Tem professor, como eu falei, de todo tipo, que o aluno está dormindo e diz, fulano, fora, está dormindo. Não, você tem que chegar lá, meu querido, o que está acontecendo? Você está bem? Você quer ir no banheiro lavar o rosto e tal? Então, esse tipo de aconchego que tem que ter. Humanização. Humanização. Então, o que acontece? Aí eu chamei a família, antes do início das aulas, e combinamos que este aluno não iria levar mochila para a escola por um determinado tempo, por precaução. Nós estamos tomando atitudes para que não aconteça o que aconteceu agora nessa escola. No dia seguinte que ele veio para a aula, ele trouxe a mochila. Chamei o aluno, disse, não combinamos que você viria sem mochila, por esse motivo, assim, assim, assado. Aí ele, mas aí não tem nada não, reviste minha mochila. Eu disse, não, você tira suas coisas, você mesmo faz isso e tudo. Mesmo assim, com esse cuidado todo, a mãe processou a escola e o Estado deu ganho de causa para ela. A escola perdeu. A escola perdeu. Então a questão é, a escola, o diretor, toma uma atitude para tentar evitar um problema como este, a escola é condenada. Se a escola não toma, ela é condenada também por negligência. Então, Douglas, eu te digo com toda sinceridade, eu não sei como agir hoje. Eu não teria mais nenhum sentido eu continuar como diretor de escola. Talvez como professor sim, mas como diretor de escola eu não teria mais nenhum. E a situação não é nada animadora, porque esse festival de permissividade, né, em relação ao adolescente vai levar a situações cada vez mais gritantes. Bom, eu estou aqui entrevistando o professor Paulo Machado, professor, empresário, empreendedor e agora escritor também, né, professor? Na pandemia eu resolvi começar a escrever um livro. Aí comecei, deixei de lado e tudo, aí agora eu vou continuar. E passei a ter gosto pela escrita, né? Eu estou lançando esse livro agora, de matemática. É um livro de matemática. É um livro de matemática. Mas não é um livro de matemática comum, não. Está aqui, não sei se dá para mostrar. Matemática em Nossas Vidas, para estudantes dos ensinos fundamental e médio e também profissionais. E também profissionais. Bom, eu queria que o senhor dissesse como é que o senhor... Qual é o diferencial desse livro, afinal? Bem, primeiro dizer que quando o aluno pega um livro, ele busca
se motivar na leitura. Ele busca se motivar para que ele tenha interesse na coisa. E eu, como sempre me preocupei muito, na minha época os professores não faziam isso, poucos faziam isso, de mostrar para o aluno que a matemática está nas nossas mãos. A matemática está no nosso dia a dia. Não existe um assunto da matemática que você não aplique no dia a dia. Mas isso, muitos professores não fazem isso em sala de aula. Tem muitos assuntos, e eu vou falar por mim, na minha época, como se diz, de coisas que, assim, estão até presentes no dia a dia, mas a gente não usa isso cotidianamente, né? Então eu me lembro de alguns assuntos, por exemplo, agora está me fugindo, mas, por exemplo, matriz, né? Matriz. No dia a dia a gente não costuma ver. E exemplos como esse. Então a pergunta é, o ensino se renovou? Hoje as escolas estão ensinando mais aquilo que se pratica no dia a dia? Com certeza. Com certeza que os livros de hoje eles já trazem muitas situações e problemas do dia a dia. Você citou matriz, eu vou dar um exemplo de matriz. Sim. Eu fui desenhista estrutural durante 7 anos. Eu trabalhei no escritório de projeto de cálculo. Eu sou desenhista de concreto e ferro. Todo engenheiro sabe para que serve a matriz. Matriz não é um assunto do dia a dia do ensino médio, mas poucos professores sabem dizer para que serve a matriz. Entendem, né? Entendem para que serve a matriz. Eu vim entender um pouco, descobrir o que é o pi recentemente, professor. O número pi. E engraçado é que tem uma pessoa que faz umas enquetes na internet e publica, né? Faz e publica na internet. E a última que eu vi foi exatamente o número pi. E é na porta das escolas. Né? Estudantes, o que é isso? Hoje assim, se ensina o número pi? Sim, porque o número pi ele está ligado à circunferência. Sim. Né? Está ligado à circunferência. E se repete sempre, né? Que se repete sempre. É um número, é uma constante que está em toda e qualquer circunferência, independentemente do tamanho do raio, entendeu? Então, é uma coisa que veio para ficar e não Mas, professor, eu vim entender isso recentemente, eu confesso, viu? Então, voltando aqui... Eu acho que é exatamente isso que o senhor disse em relação ao seu livro, que é ensinando algumas coisas que os professores deveriam ensinar lá atrás e atualmente, trazendo essa matemática para o dia a dia das pessoas. É essa a proposta do livro? Isso. A proposta do livro é justamente essa. Todo o assunto aqui, que só são 5 assuntos que eu contemplei nesse livro, que, se você for analisar, é um só. Entende? São 5 assuntos que você vê no dia a dia, mas que no fundo é um só. São formas diferentes e de acordo com a série que o aluno vai aprendendo devagarinho. Mas a primeira coisa que eu faço nesse livro é perguntar por que você deve aprender esse assunto? Para que você deve aprender esse assunto? Quando você vai utilizar esse conteúdo na sua vida, no seu dia a dia, na sua profissão. Então, isso aqui, esse livro, ele é um diálogo com o aluno. É um questionamento constante com o aluno. E é voltado para que aluno? Muito bem. Como é matemática em nossas vidas, e esses assuntos são assuntos atemporais. São assuntos que você, assim... Quando é que você começa a entender esse assunto? No 7º ano. No 6º ano, começa a estudar esse assunto. Mas no 7º você vai ver, no 8º, no 9º, no ensino médio, no vestibular. Esses assuntos, eles estão constantes a partir do momento que você inicia ele, para a sua vida inteira. Ele é atemporal.
Então, em qualquer época, você pode ler o livro e aprender. Em qualquer época você pode ler o livro e aprender um pouco mais. É óbvio que esse livro ele tem a principal importância dele é que é um livro paradidático. Ele não substitui o livro didático, o livro adotado nas escolas. Ele é um reforço, um complemento. É um complemento para quem quer aprender um pouco mais. Então vai ser adotado o livro de matemática na escola normalmente, mas o aluno pode ter esse livro como um reforço no aprendizado. E, como ele é atemporal, eu trago questões aqui onde o aluno do 7º ano sabe resolver e vai resolver, desde que ele entenda direitinho o conteúdo. O aluno do pré-vestibular, ele vai também entender, só que com questões mais complexas, visando o nível desse aluno. E os profissionais. Qual é o profissional que não precisa saber porcentagem? Qual o profissional que não precisa saber uma regra de 3? Bom, eu lembrei de outro vídeo que está circulando aí, bem interessante. Professor, é assim aterrorizante, porque esses vídeos são feitos lá no sul do país, onde até pouco tempo a gente acreditava que o ensino lá fosse mais adiantado, que o jovem de lá fosse mais preocupado com o aprendizado. E a gente vê cada situação. O jovem hoje não sabe fazer uma regra de 3 simples, ele não sabe fazer a porcentagem, 10% de 100 ele não sabe quanto não sabe. O que aconteceu, professor? Primeiro é o desinteresse mesmo. É entender, o jovem entender isso. A partir do momento que ele entende que saber uma porcentagem, saber calcular 3% de 28, por exemplo, 3% de 30, é uma coisa que é do seu dia a dia, ele aprende. Eu conheço muitos e muitos casos de alunos que já são formados que não sabem fazer uma porcentagem dessa, que não sabe fazer uma regra de 3. E o profissional que não sabe fazer uma porcentagem, uma regra de 3, ele está fadado à falência. Em qualquer área. Em qualquer área. Em qualquer área. Não é só nas exatas, não, é em qualquer área. Não só exatamente, em qualquer área. O advogado tem que saber fazer. O contador tem que saber fazer. Quando tem uma ação na justiça, uma questão de herança, por exemplo, a proporcionalidade da divisão da renda que os pais deixaram, proporcionalmente às idades dos filhos, uma coisa assim parecida. Como é que fica? Quem vai fazer isso? É o advogado. É o juiz. O contador. O contador. Ou seja, saber uma regra de 3, saber a proporcionalidade, é fundamental para todo ser humano, independentemente de qual a atuação dele. Qualquer área. Professor, e o senhor vai lançar o livro quando? No dia 19, agora, lá na Livraria Anchieta, da Nossa Senhora de Fátima. Nossa Senhora de Fátima. É. A partir das? De 17 às 19h30. Bom, esse programa está indo no ar no dia 17, tá? Então, vai ser dia 19 às... De 17 às 19h30. Pronto, tá aí, todos convidados, né, professor? Todos convidados. Vamos lá prestigiar. Alunos e professores. Alunos e professores. e interessados no assunto. Isso. Já mandei os convites para muitos ex-alunos, que, diga de passagem, os meus ex-alunos, na regra geral, são meus grandes amigos até hoje. E essa relação que eu sempre tive com os alunos é uma relação muito próxima. E o professor, quando vê um ex-aluno bem, ele se sente como se fora pai dele. Orgulhoso, né? Orgulhoso. Toda informação que a gente recebe dos pais, quando a gente encontra na rua, que dá uma informação que o filho passou no concurso, que o filho hoje é um grande profissional, isso ali dá uma energia na gente como professor. Isso é show de bola, é gostoso demais, viu? Perfeito. Repito mais uma vez, estou aqui entrevistando o professor Paulo Machado, muito conhecido por sua atuação na área da educação, mas, como ele próprio já disse, deixou de lado, mas não parou de empreender. E eu estou falando isso, professor, que eu quero que o senhor fale agora o que está fazendo o professor Paulo Machado de forma profissional ainda.
Bem, empreendendo em que área? Na verdade, como eu falei anteriormente, eu trabalhei 7 anos com construção civil, com um escritório de concreto, de projeto estrutural. Então, a construção civil é minha segunda paixão profissional. Quando eu deixei a educação, eu mergulhei na construção civil. Hoje eu estou construindo Teresina, estou construindo... Então o senhor hoje está com foco no mercado imobiliário. Imobiliário. Hoje eu estou com foco no mercado imobiliário. Até porque as nossas mentes, as nossas cabeças não podem ficar sem uma preocupação ou sem uma atividade. Atividade, né? Nós temos que ter atividades constantemente para que o alemão não pegue a gente. E o alemão está aí rondando. Para quem não sabe o que é o alemão, é o Alzheimer, né? É o Alzheimer. Isso. Então o senhor está empreendendo nessa área imobiliária, o senhor está construindo aqui em Teresina, onde mais? No Coqueiro da Praia, nós estamos construindo lá 12 casas triplex, 50 metros do mar. E não vamos parar por aí não, nós estamos terminando uma obra, começa outra. Terminando a obra, começa outra. Perfeito. Professor, nessa área da construção, sobretudo ali no litoral, quais são as dificuldades que você tem? A gente sempre ouve os empreendedores falando na legislação, falando numa série de exigências. O senhor enfrentou algum tipo de situação assim? Olha, na área de praia, o grande problema é porque a maioria dos terrenos são de posse. Os antigos poceiros. Não tem documentação. Não tem documentação. Isso é um grande problema para que seja resolvido. Até porque o desenvolvimento chega. Um poceiro que está lá há 10, 30, 50, 100 anos, já mudando de geração em geração, ele não vai legalizar isso nunca. Então o Estado teria que ver uma maneira de ficar de forma uma resolução mais fácil, porque é difícil. Essa regularização fundiária, né? Exatamente. Fora isso, nenhum problema. Não, tranquilo. O senhor falou aí já 2 ou 3 vezes que começou nessa área de cálculo, tanto de ferro quanto de concreto, né? Isso. E aí a pergunta continua valendo. Essa dificuldade de se construir em área de praia, mas não em relação à fundiária, mas em relação à maresia, isso requer digamos assim, um projeto mais bem elaborado, usar o material mais específico para evitar problema no futuro? Sim. Na verdade, Douglas, normalmente eu contrato uma construtora. Eu não faço mais diretamente. Eu contrato uma construtora para a construtora entregar a obra pronta. Certo. Mas eu vou responder a sua pergunta porque, como eu trabalhei na engenharia, eu sei responder essa pergunta tranquilamente. Todo pilar, toda laje, ela tem o ferro e tem o concreto. O concreto. A característica do concreto na cidade, ele é afastado um pouco. O concreto que cobre o ferro é uma espessura. Na praia, esse concreto tem que ser mais espesso. Perfeito. Para proteger o ferro da maresia. Então, essa é uma regra básica. Onde é área de praia, o concreto tem que estar mais escondido. Ou melhor dizendo, o ferro. O ferro tem que estar mais protegido, né? Protegido. Tem que ter mais protegido. Se não tivesse cuidado, a maresia adentra ao concreto e pega o ferro. Isso é uma característica básica. Já tem algum outro projeto aí na gaveta, professor? Concluído lá esse condomínio de casas? Tenho. Eu tenho mais 2 grandes projetos que eu não posso revelar agora, mas eu acho que até no início do próximo ano a gente já vai externar isso para a sociedade. Tem mais 2 grandes projetos aqui em Teresina. Professor, aqui a gente tem um sistema nessa conversa. Não é uma entrevista, é um bate-papo descontraído, como todo mundo está observando. Mas chegou aquela fase que a gente não quer saber mais nem do professor e nem do empreendedor. Nós queremos saber agora do cidadão, Paulo Machado, do pai,
do esposo. Quem é esse Paulo Machado? Eita, é complicado porque a minha esposa diz que ela é a mão de ferro e eu sou a mão de lã. Lá em casa também. É o pai, aquele pai super protetor, entendeu? Eu, na verdade, eu nunca fui pai rígido de cobrar do filho ou então de exigir que ele faça isso, faça aquilo. Eu sempre gosto de deixar a liberdade para cada um escolher o que vai fazer da vida. Dando só a diretriz. Dando as diretrizes, dando as orientações. Mas, eu sou professor, eu quero que meu filho seja professor. Eu sou médico, eu quero que meu filho seja médico. Não. Eu sempre fui contra isso aí. Inclusive, na escola, a gente tinha um programa que nós somos pioneiros. O Ângulo foi pioneiro em fazer palestras com profissionais para alunos que estavam fazendo o terceiro ano, para que eles ajudassem a tomar uma decisão do que queriam para a vida. Então a gente chamava profissional de todas as áreas para dar depoimento, para falar sobre o mercado de trabalho, para falar sobre a profissão, do dia a dia da profissão, para que ajudasse os nossos alunos a tomar uma decisão. E como nós tínhamos esse trabalho, eu levo para a minha casa a mesma coisa. Cada um resolve o que quer fazer da vida. A vida é dele. Nós não podemos estar dando palpite ou exigindo que o filho faça isso ou aquilo. Então eu deixo muito à vontade. Bom, e eu sou um pai que às vezes eu reconheço que estou errado, porque eu tenho certeza absoluta que o não muitas vezes é um sim. Tem muita gente que não entende o não, mas aquele não às vezes é um sim. E eu olho muito por esse lado, entendeu? Professor, o que representa a família na sua vida? A família, aquele núcleo familiar, o senhor... Qual é o nome da sua esposa? Joseci. A Jo. Quantos filhos? 3 filhos. O que esse núcleo representa para o senhor? O senhor que é trabalhador desde os 12 anos de idade, passou por várias áreas do conhecimento, profissionais, foi um homem e é um homem bem-sucedido na vida. O que essa família representou e representa hoje? Douglas, na verdade, isso não é só para mim, tenho certeza para todos os pais. A família é tudo. Filho é a razão da nossa existência. É a continuidade do nosso legado que um dia a gente deixar, sem dúvida, para a sociedade. Os netos, mais ainda. Já tem quantos? 4 netos. Agora que eu tenho um neto de 22. Eu tenho um neto de 22 de 22, anos. né? Tenho um neto que forma em odontologia no próximo ano. 2025 se forma em odontologia. Então, eu vejo a família como uma continuidade do nome dos seus pais, e eu me preocupo muito e digo muito para eles: meus filhos, vocês vão herdar dos pais, da gente, dos pais de vocês, um legado que não é nada de extraordinário, mas que poucos podem bater no peito e dizer um nome, uma referência. Vocês nunca vão ouvir de terceiros que seu pai enganou alguém, que seu pai fez errado, prejudicou alguém propositalmente. Que tem ficha na polícia. Que tem ficha na polícia. Seu pai não precisa dormir de paletó. Não precisa dormir de paletó. Tem muita gente aí que precisa. Tem muita gente que precisa dormir de paletó. Então, para mim, a maior riqueza que a gente pode deixar, que um pai possa deixar para os seus filhos, é o nome, é a referência. Eu digo isso por minha mãe. Minha mãe, nós éramos 7 filhos, uma já faleceu. 7 filhos. Quando meu pai morreu, eu tinha 12 anos de idade. Comecei a trabalhar justamente para ajudar no sustento da família. Com minha mãe costureira, trabalhava de manhã, de tarde, de noite, às vezes até de madrugada. Eu sei o que é isso aí, minha mãe é costureira. Pronto. Com 85 anos ainda costura. Agora, o nome da minha mãe
é um nome de respeito lá no bairro Vermelha. Ninguém fala mal dela, porque ela não dava motivo. Ela fazia tudo certo. Então o senhor é daqui da Vermelha, né? Eu sou da Vermelha, Eu sou, na verdade, sou cearense, né? De onde? Eu sou de Crateús. Eu conheço sua terra. Eu sou de Crateús. Aí eu vim para cá com 7 anos de idade. Estou com 60 anos no Piauí. E minha terra hoje é o Piauí. Entendeu? Perfeito. Como é que é o seu lado espiritual? O senhor acredita em Deus, professor? Sim. O que é Deus para o senhor? Deus é tudo. Deus é tudo. É o nosso norte. Eu fico... Até me arrepio. Deus é o nosso norte. Não existia nada sem Ele. Ou não existe nada sem Ele. E ainda tem gente que duvida, né? Tem gente que duvida. Tem gente que não deixa Ele entrar na sua casa. Isso é triste. Mas eu não acredito em duas coisas. Eu não acredito numa pessoa que não acredita em Deus e nem numa pessoa que não respeite pai e mãe. Princípio. Eu acho que a felicidade não existe nesses casos. Não existe. Respeitar pai e mãe é a mesma coisa de amar Deus. Professor, todo mundo tem uma forma de se relacionar com Deus. Alguns preferem frequentar igrejas, seja ela de que denominação for. Tem outros que procuram esse contato mais no íntimo, no quarto, em casa, sozinho. Como é que o senhor se relaciona com Deus? Douglas, eu já fui muito de frequentar a igreja, o templo, o espaço físico. Porque a igreja, na verdade, somos nós. Somos nós, todos nós aqui somos a igreja de Cristo. Todos nós somos uma igreja. Então, frequentar o espaço físico da igreja, eu fazia isso com mais frequência no passado. Por que que hoje eu rezo mais no meu quarto, eu rezo mais com a minha esposa? Por quê? Porque quando a igreja começou a se envolver com política, e isso não é só da agora, É desde sempre. Desde o Lutero. Desde a questão das vendas de indulgência, né, que Lutero foi condenado, então já existe isso aí. Então, quando os padres começaram a se envolver com política, eu me afastei um pouco, porque eu acho que cada coisa no seu lugar. Mas se afastou dos padres e não de Deus. Não, de Deus nunca. Nunca. Eu não gostaria de ouvir um sermão, uma homilia de um padre que mistura as coisas. Entendo. Entendeu? Ou que tome partido. Lamentavelmente, o que aconteceu, nós vimos nos últimos anos, era até a CNBB tomando partido. Isso não é certo. Cada coisa no seu lugar. Você está falando de política, é política. Você está falando de fé, você não pode misturar, é fé. Mas eu nunca pensei duas vezes, ou nenhuma vez, em duvidar de Deus por esse motivo. Não tem nada a ver. Eu duvido do ser humano. Eu duvido da pessoa que se diz representante. Entendeu? Que Entendo. deveria ser um exemplo. Que deveria ser um exemplo de retidão. Um exemplo de retidão no seu mistério. E às vezes não confunde as coisas. Perfeito. Professor, nós estamos chegando no final. E agora eu quero que o senhor olhe para essa câmera e o senhor se despeça, ao mesmo tempo deixando uma palavra para os seus amigos, para os seus ex-alunos, para os seus familiares, para as pessoas do seu ciclo. Pois bem. Então, nós vamos lançar esse livro no dia 19. É um livro que eu fiz com muito carinho, com muita dedicação, uma coletânea de questões durante a minha vida como professor do ensino público, professor das escolas particulares, Dom Barreto, o INEC, o Andrés, onde eu fiz grandes amizades com os meus ex-alunos. Eu sou amigo dos meus ex-alunos. A preocupação desse livro é mostrar que a matemática é uma coisa simples, palpável,
e que todo aluno tem tudo para aprender facilmente e passar a amar a matemática. Então, esse livro é atemporal, é um paradidático. Esses assuntos são vistos a partir do 6º ano até a vida profissional. E eu espero que esse livro ajude a você que tem algum problema de matemática, alguma dificuldade, que você passe a gostar e amar a matemática. Quero dizer para você o seguinte, eu vou citar aqui uma frase de Robert Chiniachik. Ou não? É um grande escritor e que eu tenho essa frase como exemplo. Como eu disse, eu tinha dificuldade de matemática porque eu tinha uma certa preguiça. Na época, eu não sei se é porque eu era muito jovem e já trabalhava, e eu não tinha tempo para estudar como eu deveria estudar. Mas quando eu criei vergonha, passei a gostar de matemática, eu comecei a dar aula, mesmo estudando numa escola pública, eu passei a dar aula para alunos das escolas particulares. Por que teve essa mudança? Porque eu tomei uma decisão na minha vida. Eu tive consciência que a posição que eu estava era uma posição não digna, de covarde. Tomei a posição, estudei, passei para o outro lado porque eu precisava de reforço, eu passei a ser professor de reforço. E isso acontece porque, como diz Robert Chiniachik, muitas pessoas querem brilhar, mas poucos sabem fazer o longo caminho até a luz. Perfeito. E esse exemplo, eu acho que é clássico, e eu tentei e fiz esse exemplo. Eu fiz essa caminhada. Então, hoje o professor Paulo Machado é altamente realizado, eu sou altamente realizado, com tudo que nós construímos. Eu acho que se eu não fiz mais, foi por negligência. Mas procurei fazer o máximo possível dentro da minha competência. Perfeito, professor. Muito obrigado. Nós entrevistamos aqui o professor Paulo Machado e a gente pede agora que você pegue essa entrevista, compartilhe com os amigos, com os grupos, coloca o pensamento do professor Paulo Machado para o mundo. Lógico, prestigie o lançamento desse livro. E não deixe de acessar as nossas redes sociais. Nós estamos no Instagram, nós estamos no YouTube, o nosso canal é o MOV TV Web, está lá não só essa entrevista que você acabou de ver, mas todas as entrevistas, são 101 entrevistas já realizadas aqui no Businesscast. A gente conta com o seu apoio, com a sua audiência e com o seu compartilhamento. Até o nosso próximo encontro. Valeu, professor. Obrigado, Douglas. Obrigado pela oportunidade. Valeu. Tá aí, mestre.